Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Quero mandar um grande beijo, um grande abraço a todos vocês de todos os municípios do nosso querido estado do Acre, Chapuri, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, enfim, de todos os municípios. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus prospere, Deus ilumine. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Esse é o programa Acre Connection, o Acre em Conexão com o Mundo. E hoje eu tenho uma grata alegria de conversar com uma jovem empreendedora, ela que é fundadora e CEO de um grande empreendimento, já vamos falar sobre isso. Converso com a Sinara Rodrigues. Tudo bem, Sinara? Olá, doutor, tudo bom? Sinara, bate-papo em off foi muito maravilhoso e eu fiquei muito feliz com a sua trajetória de vida, com a sua trajetória do empreendedorismo. E hoje é um dia especial porque nós vamos falar de um alimento, não é nem um alimento, uma bebida mundialmente reconhecida e agora ainda mais com a abertura do mercado chinês para o grão, né? Vamos falar de café, que está na mesa de todos nós, de todos os acreanos. Obrigada pela oportunidade, né, de a gente vir conversar aqui um pouco sobre o empreendedorismo e principalmente divulgar o café do Acre, né, que é um café que vem crescendo muito nos últimos anos. E, assim, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, né? Só perde mesmo para a água. Então, assim, ele está na xícara, está na vida do ser humano desde sempre. Verdade. E engraçado, Sinara, que a gente, quando acessa o Instagram, as redes sociais, a gente vê várias charges, vários videozinhos pequenos. Por mais que esteja num calor, né? Sim. Aquele calor bem quente, mesmo escaldante, um cafezinho quente. Tem que ser quente, né, Sinara? Tem que ser quente. Não pode faltar, né? Tem que ser quente. Aqui, a proposta da cultura mesmo do acreano, né, é o cafezinho quente, não importa o horário, aquele cafezinho depois, pós-almoço, sagrado, tem que ser bem quente. Verdade, verdade. Mas, Sinara, deixa eu te apresentar para os nossos queridos ouvintes, os assinantes. Quem é Sinara Rodrigues? Sinara, sou empreendedora, sou formada em Direito, assim, um pouco diverso, né, os ramos, mas que foi sempre apaixonada por ter uma cafeteria, né? Isso aí tá bem ligado mesmo nas minhas raízes, né? Memórias afetivas da minha família. Que legal. O Casarão Café nasceu justamente com esse objetivo, né? De resgatar a memória afetiva que eu tinha na casa da minha avó, com meus primos, com meus tios, meus pais. Então, assim, é poder estender isso para a família acreana. Que legal. Você tinha um sonho de ter uma cafeteria. Foi na infância, foi na juventude? Quando que surgiu esse sonho, esse desejo, Sinara? Eu sempre tive uma veia muito empreendedora, né? Eu puxei muito pro meu avô. Meu avô foi um grande empreendedor aqui no Acre. Legal. Né? A gente tem uma história muito legal assim dele, né? As memórias que a gente veio adquirindo, as histórias que meus avós contavam. Então, assim, a veia empreendedora para mim já nasceu comigo. E em relação à cafeteria mesmo, foi na adolescência, né? Quando a primeira vez eu tive a vontade de ter uma cafeteria, foi logo após que meus avós faleceram, porque eu queria realmente ter aquele momento novamente, né? Com a minha família, com meus primos ali. E a gente sempre se reunia no finalzinho da tarde para tomar aquele café, aquela tapioca, banana frita, que é o que a gente oferece no Casarão Café. Que legal, que legal. Como é maravilhoso, Sinara, quando você está inserido num ambiente familiar, né? Como é nutritivo e como, a partir daquilo, você cresce numa vida pessoal, cresce numa vida financeira, cresce numa vida profissional e empreendedora também, né? Sim. É algo que é bem familiar, é só um pequeno embrião, mas que o sentimento vai crescendo com o longo da vida, com o longo do tempo, até chegar no empreendimento que hoje, graças a Deus, está se consolidando, que é o Casarão, né? Isso. É incrível, né, essa sensação que a gente tem. E eu poder ir lá todos os dias, entregar meu amor, meu carinho, né, para os clientes. E eu gosto de recepcionar sempre eles, né? Eu estou sempre na linha de frente, justamente para isso, para a gente transmitir essa relação que a gente tem na família, né? A agradar o cliente da melhor forma possível. Verdade, verdade. E o engraçado, Sinara, formado em Direito, Formada em Direito. Grande parte da sua família também é da linha jurídica. Você poderia muito bem se consolidar no meio jurídico, mas se apartou
né, desse segmento e falou, eu quero ser empreendedora. Isso, a maior parte da minha família né? Eles são advogados. E realmente eu fui a linha do empreendedorismo, né? Eu realmente segui os passos do meu avô. Sinara, consegue identificar para a gente alguns fatores, alguns critérios, alguns requisitos internos que te levaram para essa veia? Por que empreender, Sinara? O empreendedorismo, assim, me partiu muito sobre a questão da independência, né? Eu sempre quis ser uma mulher independente. E o empreendedorismo, ele dá essa liberdade pra gente, apesar de todos os compromissos, mas essa dinâmica do empreendedorismo é uma coisa que eu gosto muito. E com o tempo eu fui vendo os outros pontos do empreendedorismo, né? A gente dá oportunidade para outras famílias, né? Gerar emprego. Então, assim, hoje a gente tem um grupo de 14 famílias, né? Então, que depende diretamente do casarão, fora os indiretos, né? Que são os pequenos produtores que estão lá na ponta, né? Sim. Então, assim, essa parte do empreendedorismo mesmo, de a gente conseguir fortalecer a economia, para mim, também é gratificante. Do sonho para uma realidade, para um negócio que se consolidou, o casarão. Uhum. Essa transição do sonho para a materialização, como é que foi, Sinara? Realmente foi difícil, né? Mas também foi rápido, porque foi quando eu decidi realmente que eu não ia advogar. Então, eu falei assim, não, agora eu vou realmente colocar meu sonho em prática, né? E aí foi questão de 90 dias a gente conseguir... Porque como eu já tinha um sonho, então eu já vinha planejando há muito tempo, eu já vinha desenhando o modelo de negócio que eu queria, que é fundamental hoje para a gente abrir um negócio, não dá para a gente abrir de qualquer jeito. Então, eu fui fazendo o estudo de mercado, fui planejando passo a passo mesmo para a gente poder inaugurar, né? Fez esses planejamentos sozinha ou contou com algum fator externo, ou algum grupo, ou pessoas, ou organismos para fazer com que ocorresse a materialização do teu sonho? A gente sempre pesquisa, né? Hoje a gente tem essa vantagem da internet, né? De a gente conseguir um acesso mais rápido. Então, eu comecei a pesquisar e tudo, mas para finalizar o projeto mesmo, eu fui com parceria com o Sebrae. Legal. Eu gosto muito dessa parceria com o Sebrae, que eles dão vários tipos de suporte, né, pro empreendedor. Sim, verdade. Eles procuram impulsionar o iniciante, né, o empreendedor iniciante, para que ele se consolide no mercado. Então, eles vão falar de questões financeiras, de questões administrativas, de questões trabalhistas. Imagino que foi esse contexto que passaram por isso. Isso. Porque, assim, muitas vezes a gente só quer empreender, a gente acha que é simplesmente vender o café e vai dar certo, né? Mas não, tem todo um trabalho por trás, que a gente tem que se preocupar com essa parte administrativa, financeira, trabalhista, né? Para a gente poder realmente consolidar no mercado do trabalho. Verdade. Um grande sonho, para se materializar, precisa de muito estudo, muita qualificação, né? Não é apenas o querer, tem que estar envolvido também de umas questões técnicas para que o sonho seja materializado, né, Sinara? Sim, isso mesmo. Eu sempre estou nessa busca, né, de conhecimento. Então, eu estou sempre estudando muito sobre o assunto, fazendo mentorias, que eu acho muito importante, porque a visão de outras pessoas no nosso negócio, eu acho que acaba mostrando para a gente uma visão que a gente não tem quando a gente está muito envolvido emocionalmente no negócio. Verdade. Vamos continuar esse bate-papo, Sinara, no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, o Acre Conexão com o Mundo, conversando com a fundadora e CEO do Casarão Café, Sinara Rodrigues. Sinara, no bloco passado a gente estava começando a falar do ambiente do casarão, né? Como é que é o casarão hoje em dia? Onde é que está localizado? Como é que ele funciona? Qual o formato que você deu ao casarão?
O Casarão está localizado na Galeria Village, na Rua Ipanema, no bairro Village, né? A gente funciona de segunda a sábado, das 9 às 20 horas. É um horário bem extenso para a pessoa ter o melhor momento para ir tomar o café, né? Que a gente sabe que não é aquele horáriozinho, mas a gente deixa disponível durante o dia todo. E o formato que a gente colocou foi mesmo a culinária acreana, né? A gente enaltecer isso, a nossa culinária, que é a melhor de todos, eu acredito, né? Não tem coisa melhor do que a gente comer uma baixaria, né? Lá a gente trabalha com a parte do almoço também, então a gente resgata comidas que os seringueiros comiam, né? Lá a gente tem a famosa farofa de seringueira, que é exatamente como eles levavam para poder entrar nas matas para colher a seringa. Então, assim, a gente tenta realmente enaltecer toda a nossa história, né? Além da xícara do café, todo o ambiente é proposta para isso, né? Que legal, que legal. Você estava falando em off que muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros, procuram o Casarão para se deliciar na culinária acreana, né, Sinara? Isso. Tanto os estrangeiros, que foi uma coisa assim que a gente ficou bem surpresa agora no início do ano. A gente teve um grupo de mais de 30 americanos, né, que passou durante os dias lá. E a valorização que ele dá para a nossa culinária, né, que ele valoriza realmente como nós devemos valorizar. Então, assim, a gente tem essa receptividade muito boa dos americanos e das pessoas do Brasil também que vêm para, porventura, conhecer a nossa culinária. Que legal. Qual foi o feedback que teve? O que eles falaram depois depois daquele momento? O primeiro momento que eles acham mais engraçado é o nome, né? Quando fala assim, baixaria, eles acham bem engraçado. E eles sempre falam assim, nossa, isso aqui realmente é uma refeição, não é só um café da manhã, né? Porque comer uma baixaria 9 horas, você vai almoçar bem tarde. Verdade, verdade. Mas eles gostam muito da culinária. Que legal, que legal. Leandro, coloca pra gente umas imagens, por gentileza. Aí o Casarão Café. Um ambiente bem diferente, não é, Sinara? É bem diferente. Bem aconchegante, bem... Isso. Bem de proximidade, de pertencimento. A famosa farofa seringueira aí, que sai bastante, é o prato mais pedido na hora do almoço. Que legal, que legal. E a gente tenta realmente passar essa experiência para o cliente, né? A gente serve o almoço na marmitinha mesmo de ferro. A apresentação do café a gente moe e prepara na hora ali para o cliente. Que legal. Toda essa experiência aí. E a tradicional banana frita que não pode faltar em nada, né? Na comida do acreano, a gente colocou em vários pratos. Bolo, não pode faltar um bolo. E o filtro. Não pode faltar um filtro de barro. Eu estou vendo alguém trabalhando ou estudando. O Casarão também tem essa pegada, não é, Sinara? Isso, tem. Pela manhã a gente tem vários clientes, né, que se deslocam até lá para poder ter esse momento, né? Sair um pouco da rotina, né? Muitos deles estudam há muitos anos para concurso e eles sempre comentam, falam assim, não, hoje eu vim aqui para sair um pouco da rotina, para esclarecer as ideias. E aí eles acabam estudando lá, trabalhando. Deliciando com os produtos também, do Casarão Café, também. Obviamente. Café, o Sinara, e como é maravilhoso ver o café sendo feito ali na frente, né? Isso. A gente tem essa preocupação, né, de mostrar para o cliente que ele realmente está tomando café puro, né? Que legal. Então a gente moe ali na hora e coa na hora para o cliente ver todo o processo. Ele consegue acompanhar. Que legal. Como é maravilhoso e algo de bastante requinte para você que for ao Casarão, que vai ao Casarão, ter essa oportunidade de ver e saborear, né, e sentir, principalmente o cheiro do café e depois provar, degustar o café. E a gente estava falando também, Sinara, sobre café, que existe café e café, não é? Sim. É verdade que com a modernização, Sinara, muitas coisas se tornaram ontologicamente idênticas, mas ainda existe a especialidade de
cada situação. Por exemplo, o café, a gente estava conversando aqui, tem um café tradicional, que é o normal, Sim. né, que se encontra nas prateleiras, tem um café gourmet e tem um café especial, que é esse que você está trazendo aqui para a gente, né? Isso. Conta para a gente um detalhamento a mais sobre o café, sobre esse tipo de café, Sinara. O café tradicional, a gente fala que a gente costuma dizer que é tudo menos café, né? Infelizmente, porque a melhor parte vai selecionado para o café gourmet e o especial, né? E o café tradicional fica aquela que já não é um café tão de qualidade, né? A torra já é uma torra mais escura, né? Que diferencia muito sobre o café, a questão da torra também. Então, tem essa diferença. O gourmet já é um grão mais selecionado e o especial é o café que a gente trabalha, né? Que, como o Casarão tem um objetivo de enaltecer as marcas acrianas, a gente trabalha com Raízes da Floresta, que é um grão premiado, que foi destaque nacional em 2024, né? E ele tem as características do grão especial, inclusive a pontuação, que é o que diferencia, né? Legal, que maravilha. E na nossa região já tem plantações de café, né? O Acre já está começando a ganhar uma perspectiva de maior abrangência na plantação de café. Era um produtor aqui, outro ali, mas já está ganhando uma dimensão maior por conta da abertura do mercado chinês em querer importar o café e, obviamente, também o café do estado do Acre, né, Sinara? Isso mesmo. Agora começou, né? Eles estão se organizando para fazer uma grande cooperativa mesmo, porque são muitos produtores agora, né? E eles estão pensando na qualidade do café, não simplesmente na quantidade. Então, eles estão realmente trabalhando, estudando para que entregue um café de grande qualidade para a gente também aqui. Claro. O setor de exportação é um setor muito bom, porque você exporta e a moeda que você recebe é em dólar ou uma outra moeda estrangeira. No entanto, eles vão exigir um grão muito selecionado, muito apurado, né, Sinara? Isso. E aí a gente tem vários produtores, né? No Casarão a gente oferece o Raízes da Floresta, Legal. Que ele é cultivado na reserva Chico Mendes, então tem toda uma preocupação também ecológica, né? Não é de qualquer modo que é preparado a plantação deles, então assim, eles têm todo um cuidado em relação a isso. Legal. Para você que está nos assistindo, é interessante destacar que o café, obviamente, é a bebida mais consumida do mundo, é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para a água. E eu te desafio, eu te convido a experimentar outros tipos de café que não seja o tradicional, aquele do nosso dia a dia. É verdade que a gente já se acostumou, mas quando você prova, né, Sinara, um café gourmet e um café especial, você consegue sentir o gosto, sentir o cheiro também de algo que você achava que já conhecia. Sim. Né? E que você percebe que dá aquela sensação. Eu achava que conhecia o café, mas existe um café prime ou premium que se diferencia do sabor e do cheiro, né, Sinara? Sim, a primeira diferença que a gente consegue observar entre o café tradicional e o especial é a questão de você não adicionar açúcar. Porque o especial, ele não é um café amargo, né? Ele não é para ter característica de café amargo. Então, ele é um café que vem geralmente frutado, muitos têm notas de chocolate, caramelo, e isso tudo passa para a xícara. Então, não há essa necessidade de adoçar com açúcar. Geralmente, a gente adoça muito do tradicional, porque é um gosto muito forte, aquele gosto de queimada, e a gente adiciona açúcar para dar uma aliviada no sabor. Verdade. E aí você estava comentando que é interessante para vocês fazer o café para o cliente na hora para que ele sinta mais sabor, né? Quando ele faz a moagem e já faz o café, o sabor fica mais intenso. É mais ou menos nessa perspectiva, né, Sinara? Mas vamos explorar isso no próximo bloco. Fica conosco, já voltamos.
Estamos de volta com o programa Acre Connection, o Acre em Conexão com o Mundo, conversando com a Sinara Rodrigues, fundadora e CEO do Casarão Café. Obviamente, falando de café de extrema qualidade e maravilhoso que existe aqui na nossa região. Sinara, no bloco anterior a gente estava falando que vocês servem para os clientes do café naquele momento, né? Isso, a gente sempre preza pela qualidade do café, né? Então, quanto mais perto de você extrair o café, você realizar a moagem é melhor, né? Então, assim, a gente trabalha só com os grãos e moia o café na hora que o cliente faz o pedido, né? Que é justamente para manter essa qualidade na xícara. Que legal. Leandro, coloca umas imagens para a gente também, por favor. Um tronco que imita a seringueira, né? Que legal, que legal. Aí vocês fazendo o café ali para o cliente, moendo, né? Isso. A gente realiza a moagem, né? E prepara ali para o cliente mesmo. Porque tem todo um modo de preparo para fazer preparar um café, né? A gente precisa estar sempre pesando, que as pessoas perguntam assim, qual o motivo da balança de vocês realizarem na hora do preparo? Porque existe uma receita certa para realizar o café. Então, tudo é a questão do peso, da quantidade de água e o tempo. Precisa unir esses 3 fatores para que saia um café de alta qualidade. Eu achava que sabia fazer café. Até sei, o tradicional, né? Mas o especial, obviamente, requer um procedimento diferente, uma delicadeza maior. Isso. Até para extrair realmente a essência do verdadeiro e puro café, não é, Sinara? Isso. Então, assim, a gente realmente leva essa experiência para o cliente para ele entender mesmo o que ele está tomando, que é um café de qualidade. Legal. E aí, Sinara, você como uma jovem empreendedora formada em Direito, reunindo todos os seus atributos e qualificações, você achou interessante de fortalecer o mercado do café, reconhecendo ele através do seu empreendimento, através do Casarão Café, não é? Isso, eu acho muito importante, assim, a gente valorizar mesmo as nossas marcas, né, da região. Às vezes acaba que a gente dá muito valor para o que é de fora e não valoriza o que é de dentro, sendo que a gente tem produtos incríveis, né? Então, assim, a gente realmente busca empresas parceiras para que isso ocorra. A gente trabalha com café Vovó Pureza, com café Nauas, café Contri, né, o Raízes da Floresta. Tudo isso para a gente realmente aquecer o nosso mercado. O interessante que a gente sempre do programa Acre Connection costuma ressaltar é que o Acre é rico. O Acre tem uma história riquíssima. Lutamos no passado, nossos antepassados lutaram para que o Acre pertencesse ao Brasil. Somos um povo guerreiro, um povo que ama a sua terra e um povo rico. E essa riqueza, Sinara, a gente sempre traz aqui para o programa Acre Connection e você é exemplo disso, né? De fomentar a produção, a produção de café e fomentar também o envolvimento dos produtores com o ramo comercial. Sim. Essa é a perspectiva que do Casarão Café traz de inovação no estado do Acre, né? Isso, eu sempre me preocupei com isso, né? De fazer essa ponte, eu acredito, porque, por exemplo, o Raízes da Floresta, ele é cultivado na Reserva Chico Mendes, lá em Brasileia. Então, assim, nós, consumidores, a gente nunca teria um acesso se a gente não tivesse os lugares de distribuição, né? Então, assim, a gente faz essa divulgação do trabalho deles. A gente tem hoje a nossa marca de café, né, que é o Casarão Café, mas todos os produtores que trabalham com a gente conta a história dele para o cliente saber de onde ele está tomando, né, para assim valorizar a nossa cultura de fato. E como é legal, Sinara, para quem está consumindo um café especial, saber a origem, saber de onde foi colhido aquele grão e que ele está tomando, que ele está servindo. É rico, Isso. Não é só um café, é um momento especial, especial. O café, assim, é especial em todos os momentos. E no Casarão Café a gente pensou em tudo, né? Na questão da decoração, a gente resgatar mesmo as coisas que os nossos avós, né, tinham, que usavam. O filtro de barro é o maior sucesso lá.
A gente deixa a água à disposição dos clientes, né? Legal. Então, a pessoa quando vai tomar lá, fala assim, nossa, muito tempo que eu não tomava água de filtro. E lá a gente deixa à disposição do cliente. As lamparinas, a borracha mesmo, a gente tem a borracha lá para mostrar. Então, a gente faz de tudo para resgatar a história mesmo do Acre, para a gente divulgar e expressar para as outras pessoas que vêm de fora, né? Sim. Com um pouco da nossa cultura. Claro, legal. E também como é maravilhoso, Sinara, você tem um ambiente, você tomar um café. Obviamente, quando o acreano fala café, também vem com a baixaria, vem com a tapioca, Isso. vem com a banana frita. Obviamente, o café é o carro-chefe de tudo, né? E como é marcante, como é prazeroso você sentar, ou sozinho, para ler um livro, para estudar, ou com os amigos também para conversar, estando num ambiente um pouco mais aconchegante, Sim. distinto, como é maravilhoso. E foi isso que vocês também pensaram, né, Sinara? Sim. Nesse ambiente aconchegante de pertencimento para quem vai visitar o Casarão Café, né? Isso, momentos assim agradáveis, né? Que a gente sempre percebe dos clientes que estão lá, né? É gratificante mesmo ver essas relações lá, porque foi esse o meu objetivo, né? Que as pessoas tivessem a mesma relação que eu tinha na minha família. Então, quando eu vejo esse momento familiar lá, as crianças pedindo bodó, banana frita, que muitas vezes nem conheciam, né? Porque hoje quase não se faz mais em casa. Verdade. Mas a gente tem tudo isso disponível no nosso cardápio. Bodó, cascalho, banana frita. Realmente, assim, é gratificante ver o acreano se deliciar ali. Eu acho maravilhoso dos empresários acrianos que eles têm essa satisfação com os seus negócios. Com certeza, eu vejo isso em você, o brilho no olho. Sim. De falar de um negócio maravilhoso, que é o café, de falar do ambiente e falar desse feedback que os clientes te dão, né, entregam para você. Sim. Como é rico e como é essencial e extraordinário para um empreendedor, né? Realmente é muito gratificante quando a gente tem esse contato com o cliente, né? E eu faço questão de ter o contato com o cliente ali na hora do atendimento, do acolhimento, né? Então, quando eles falam assim, nossa, que maravilhoso, hoje eu trouxe meu filho aqui para tomar água do filtro de barro, que eu tomava lá na casa da minha avó. Então, assim, é bem legal, é bem gratificante mesmo. A história do Acre continua viva. E plena e está no Casarão Café, não é? Isso. Que legal. E faz parte, falando de história, falando de algo vivo, nada melhor que a gente chamar nosso único e presente Daniel Cabral, o único artista, cartunista, caricaturista, Daniel Cabral. Ficou lindo, Daniel. É um dom, é o melhor que nós temos no estado do Acre, de pintor, de cartunista. Ele é único, ele é único. Falando de coisas de excelência, né? Falando de produto de excelência, que é o Casarão Café, nada melhor também que falar do nosso amigo Daniel Cabral. Você que quer dar um presente para alguém, eu te convido a fazer algo inusitado. Dê uma caricatura para alguém. Depois essa pessoa vai fazer um quadro, vai ficar eternizado. Você não vai se decepcionar, vai por mim. É algo inusitado, simbólico, singelo e muito maravilhoso. Para isso, vá nas redes sociais e procure Daniel Cabral AC. É o melhor, o único e magnífico, que está até com grandes obras e ganhou até um cenário nacional por mudar entendimentos, né, de desembargadores no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Ele é único, ele é especial. Sinara Rodrigues, o Casarão também está nas redes sociais? Tá sim, o nosso arroba é @casarãoac, né, e lá tem toda a nossa história, né, os horários que a gente funciona, e eu deixo aqui o convite para vocês conhecer o Casarão Café, você e sua família. Vamos lá, mais uma vez, Sinara, o Casarão Café está aberto? De segunda a sábado, das 9 às 20 horas, e ele está localizado na Rua Ipanema, número 6, bairro Village, na Galeria Village. Que legal, que legal. Com certeza você não vai se decepcionar. Eu já estive lá algumas vezes. É um momento muito é um ambiente muito maravilhoso. Você vai ter um momento único, diferente, de estar dialogando, de estar conversando, de estar pensando, imaginando. Você quer ter uma ideia diferente, você está precisando de um espaço, de um momento para ficar sozinho, para refletir.
tomando um café especial, de uma qualidade premium, te convido aí no Casarão Café. Lá você vai ser atendido pela única e maravilhosa e eficiente fundadora e CEO do Casarão Café, Sinara Rodrigues. Sinara, muito obrigado por Obrigada, tudo. doutor. Desejo muito sucesso, Muito muita obrigada. prosperidade, que o Casarão continue sendo eternizado aqui em Rio Branco e que faça uma expansão. Eu acredito que a expansão vai começar pelo café, né, que é mais Sim. fácil, que é um produto mais leve, mas com certeza a gente já torce que o Casarão Café ganhe o Acre, termine de ganhar o Acre, ganhe o Brasil e ganhe o mundo, Sinara. Eu que agradeço. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e divulgar o Casarão, né? Que assim realmente foi criado com muito amor e assim a minha paixão mesmo é aquele espaço. Que legal. Quando estiver lá, Sinara, lembre-se que esse símbolo que a gente entrega, feito pelas mãos do nosso cartunista Daniel Cabral, é um símbolo nosso para dizer: continue firmes, continue valorosos, continue vigorosos, que com certeza vocês vão vencer e vão continuar crescendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus Obrigada. abençoe muito vocês, muito sucesso, mais sucesso ainda, e que você que está nos assistindo realmente apareça, vá ao Casarão Café, com certeza você não vai se arrepender. É um momento, é um espaço magnífico e especial. E falando em momento especial, eu quero apenas fazer um destaque: nós estamos no mês do autismo, e eu quero desejar a todas as mães e todos os pais atípicos ou neuroatípicos que você continue a sua jornada de cuidado com seus filhos, que eles são uma bênção do Senhor, que são herança do Senhor, e que você continue nessa sua jornada de amar, de cuidar do seu filho, que é muito especial, como eu disse, é uma bênção de Deus para a sua vida. Quero mandar um abraço e um beijo em nome do meu filho Rafael Augusto, que está aí na foto, e do querido filho do nosso produtor de audiovisual, Leôncio Carioca, também. Em meu nome, em nome do Leôncio Carioca, queremos mandar um abraço, um beijo para todos vocês, pais e mães de crianças atípicas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça, eles são herança do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe, Deus te dê muita força, muita alegria, muito amor e muita paz. Uma boa noite e até amanhã.